Então, pessoal, continuando aqui, como eu falei no último vídeo, que nós vamos estar aqui falando sobre alguns assuntos, pontuar alguns assuntos. E esse é um dos assuntos bem polêmicos, né? Tem muita contradição e eu vou dar minha opinião aqui em relação a isso, né? Sobre Jesus era de esquerda ou de direita. É muito complicada essa pergunta, muito difícil responder essa pergunta. Mas dá para a gente traçar um paralelo e ver e analisar algumas coisas que aconteceram na Bíblia, porque quando a gente fala de Jesus, a gente tem que falar do Novo Testamento, né? O momento em que Jesus viveu e o momento em que Jesus tomou certas atitudes em certos momentos. E é isso que eu vou abordar com vocês. Porque eu vejo muito vídeo na internet falando sobre isso, mas é confuso. Às vezes o cara pega uma opinião dele, a que ele quer vender, e faz um vídeo e pronto, ponto final. Vamos falar sobre esse assunto aqui, é um assunto polêmico. Mas eu já vou começar logo falar sobre quebrar logo um paradigma aqui. Primeiro que é muito complicado você dar uma opinião sobre querer enquadrar Jesus dentro de ideologias como direita e esquerda. Até porque quando Jesus viveu aqui na Terra, o tempo que ele estava aqui na Terra, ele não existia essas ideologias, né? Então era tudo muito mais simples, vamos dizer assim. Então o primeiro ponto é que você não dá para você enquadrar certas coisas, né? Pegar Jesus e querer reduzir ele a uma ideologia, isso não existe. Até porque Jesus teve vários momentos diferentes e vários posicionamentos diferentes. Agora, a gente pode dar alguns detalhes, né, sobre o que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês que está em Mateus. A gente tem que ir para a Bíblia? Não tem como. A Bíblia é o lugar onde a gente vai achar as respostas todas aqui. Mateus 17, de 24 a 27. Acontece uma história, um momento ali, onde Jesus está com os apóstolos e eles vêm passando por Cafarnaum, que era uma polis, uma cidade ali, e onde eles estão vivendo aquele contexto onde Jesus está caminhando e está falando com as pessoas e está operando milagres e tal. E aí eles estão passando por aquela fase, o Império Romano, né, dominava toda aquela região e Jesus já era perseguido, não só pelo Império, mas também por um grupo religioso, como os fariseus. Então ele estava sempre, esse pessoal, os fariseus, que eram os que mais perseguiam Jesus, né, eles sempre colocavam Jesus em situações complicadas para testar a veracidade dele, né, se ele realmente era o filho de Deus, como ele dizia. Então no momento ele está ali, passando ali por aquela cidade e tal, e aí naquela cidade tinha que se pagar um imposto para passar por ali, né, ou para estar ali. Né, não está definido isso na Bíblia. Mas o que acontece é que Pedro chega para Jesus e fala: olha, nós estamos aqui nessa situação e tal, e o que a gente faz em relação a isso? Paga o imposto ou não paga o imposto? Perguntou para Jesus. Jesus sempre trouxe essa ideia de que o reino dele é outro reino. Não tem nada a ver com esse reino daqui, do que está acontecendo aqui, né? Com esses poderes desse tempo aqui. O reino de Deus é outro, né? Então ele nunca tentou bater de frente com o sistema. Jesus ali estava falando sobre o reino dele, né? As boas novas. Então não tinha uma relação direta, né? Jesus estava preocupado com o indivíduo, com as pessoas em si, né? Sobre as pessoas serem salvas ou não, sobre as pessoas seguirem um caminho, né, espiritual e não uma vida ligada aqui às coisas terrenas. Então já começa por aí. Então o entendimento tem que começar por aí.
Então Pedro vem e pergunta para ele, o que eu faço? Aí ele vem com aquela grande resposta, né? Dê a César o que é, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele pediu para Pedro ir lá pescar um peixe, pegar uma moeda lá da época e pagar os impostos, porque ele não queria escandalizar as pessoas, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou entrando nesse assunto? É importante a gente entender que não tem como fazer essas definições. Querer enquadrar Jesus dentro de uma ideologia. Não tem como. Mas nesse momento ele não quis se meter com política. Então, Jesus era de esquerda ou de direita? Essa resposta, a princípio, não tem como você responder isso, né? Para quebrar logo o pessoal que quer enquadrar, que quer dizer que é assim ou assado. Não tem como. Jesus não quis se envolver com isso. Não era de interesse dele, nunca foi. Mas existe um outro ponto importante também, que é a igreja primitiva. É que depois que Jesus, né, morre, ressuscitou, ascendeu aos céus e tal, acontece aquilo tudo e começa, aí o cristianismo começa a crescer, a se dissipar, né, para o mundo todo. E aí ali quando os apóstolos estão reunidos, depois que os apóstolos entenderam de fato quem era Jesus, ali os apóstolos já receberam poder, foram batizados com o Espírito Santo. Aí é um outro momento, né, onde os apóstolos já estão mais ligados, têm autoridade espiritual para tomar decisões, né, são levados pelo Espírito Santo, né? Então é um momento diferente daquele que Jesus estava, quando Jesus estava, porque havia muita confusão na cabeça dos apóstolos, mas depois não. Então eles, ali em Atos 2, 42, começa, eu vou fazer esse paralelo, não tem uma relação direta, mas é uma questão interessante, no mínimo interessante. Eles começam a constituir a igreja primitiva, que é aquela primeira igreja. Como essa igreja vivia, isso que é interessante. Se você fosse um cara de muitos bens, uma pessoa de muitos bens, uma família de muitos bens, tu chegava lá, vendia tudo, né, e entregava aos pés dos apóstolos. Simplesmente assim. E se você era pobre, não tinha nada, não dava nada. Mas eles viviam em comunhão, em união. O que as pessoas querem sempre falar nesse assunto e querer dizer que Jesus era de esquerda, que era comunista, porque as coisas tinham coisas em comum, tudo era, mas não tem como você fazer uma relação direta com isso. Eles tentam vender o peixe de que o pessoal vendia tudo, né, entregava nos pés dos apóstolos, e tudo era dividido conforme a sua necessidade. Só que tem um detalhe aí. Um detalhe, né? O tempo era totalmente diferente. E as coisas aconteciam segundo o reino de Deus, segundo a ação do Espírito Santo. E não por uma questão política. Não tinha nenhuma política ali. Era uma comunidade que vivia dessa maneira. Todos tinham fé, oravam juntos, viviam juntos, e o cara rico ou pobre, no final, comia o mesmo pão que o pobre comia. Então as pessoas querem dizer assim, não, isso é comunismo. Não é comunismo. Isso não é comunismo. Isso foi uma ação espiritual, que veio muito antes dessas definições de comunismo, de direita e de esquerda. Então, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, é a minha opinião, não tem como você chegar e falar Jesus era de direita ou era de esquerda. Jesus não queria saber de política. Jesus nunca se envolveu com esses assuntos. Jesus tratava as pessoas no individual, tratava as pessoas ali no coração, no emocional, no espiritual. Então não tem como você fazer essa definição. Entendeu? Então assim, esse vídeo deu para ficar pequeno. Peço para você, né, compartilhar, ajudar o canal a crescer, né? Minuto Conservador. A gente vai estar falando sobre vários assuntos
E vamos sempre estar trazendo um vídeo assim para dar uma iluminada na cabeça do pessoal, o pessoal entender um pouquinho mais, né? Para estar dialogando com vocês aí. Então, compartilhe esse conteúdo, ajuda o canal a crescer. Se inscreve no canal, é importante você se inscrever, né, para o crescimento do canal. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.